Olá, pessoal, estudantes do curso de Cálculo Diferencial. Hoje nós vamos começar a estudar, pessoal, uma das mais bonitas aplicações das derivadas, que é exatamente o uso das derivadas para a solução dos problemas de otimização. Então, a nossa aula de hoje vai ter por título Problemas de Otimização, Estratégias para a Solução desses Problemas, tá? Então, vamos começar pensando no que é um problema de otimização, né, gente? Né? E principalmente vamos focar nessa palavra, o que significa otimizar, né? Hoje as grandes indústrias, grandes empresas, eles focam exatamente na otimização dos seus serviços, na otimização da construção das suas embalagens, no caso das empresas, por exemplo, de leite, de óleo, né? E otimização, né, é exatamente o pontapé inicial para um lucro numa empresa, por exemplo. Tá? Então, quando a gente estuda esses problemas de otimização, isso aí vai ser o diferencial, por exemplo, para os estudantes de engenharia, numa economia de uma obra, a gente diminuir, né, ter uma máxima eficiência, olha, prestem atenção nas palavras, ter uma máxima eficiência com um custo mínimo. Então, a ideia é a gente pensar exatamente em maximização e minimização. Ok? Então, se a gente for definir um problema de otimização, a gente pode dizer que um problema de otimização é aquele onde se procura determinar valores extremos de uma função. Isto é, o maior ou o menor valor para que uma função pode assumir em um dado intervalo. Detalhe importante, né? Quando eu penso em função, eu penso numa regra, né, gente? Eu penso num problema. E aí a gente pode, né, modelar esse problema em diversas áreas, inclusive na área da engenharia. Ok? Bom, métodos para a solução desses problemas. Os métodos estudados para encontrar os máximos e mínimos de uma função podem ser aplicados para resolver problemas práticos. Ou seja, pessoal, nós já estudamos, né, como é que a gente aplica a derivada para determinar os extremos de uma função, ou seja, para determinar os máximos e os mínimos dessa função. Ou para a gente determinar o máximo absoluto e o mínimo absoluto dessa função. Então, a gente vai fazer isso na aplicação nos problemas práticos. Daí está a questão da otimização. Ok, pessoal? O primeiro passo consiste, pessoal, em compreender o problema e convertê-lo num problema matemático, que eu estou chamando aí de interpretar e modelar matematicamente o problema. Ok? Então, a primeira situação que você vai fazer é observar, né, no problema, fazer a leitura do problema e tentar identificar a função, reescrever a função em que a gente vai tentar, né, maximizar ou minimizar, depender do que o problema vai ser pedido. Bom, a ideia é estabelecer a função, como eu vinha falado, né, que deve ser maximizada ou minimizada. E para solucionarmos os problemas de otimização, além, pessoal, dos conhecimentos de derivadas para as aplicações, né, na maximização e minimização de funções, nós temos que ter um bom conhecimento de geometria da educação básica. Eu já tinha até comentado isso com os meus alunos em aulas anteriores. Quando a gente pensa em maximizar e minimizar a função, quando a gente faz essa primeira aplicação, né, pessoal? Porque essa primeira aplicação, a função já é dada, a regra já é dada, a gente só vai precisar derivar e igualar a zero para a gente encontrar o ponto, a abscissa do ponto extremo, ou as abscissas dos pontos extremos, né? Aí vai ser muito tranquilo. Mas quando a gente pensa no problema de otimização, pessoal, a gente vai ter que entender, né? Entender e escrever a função. Então, se eu estiver falando, por exemplo, do volume de um cone, a gente tem que saber que o volume do cone é πr² dividido por 3. Se eu falo, por exemplo, na área de um trapézio, da área de uma região delimitada por um trapézio, a gente tem que saber que é base menor, mais base maior, vezes altura, dividido por 2. Essas são as regras que vão se tornar as funções a serem otimizadas. Então, a gente vai ter que ter um bom conhecimento de geometria da educação básica. Eu cito aí,
né? Quando a gente fala de bom conhecimento, eu cito aí alguns que são mais importantes. A gente vai precisar saber muito sobre áreas de figuras planas. A gente vai precisar saber sobre volumes dos sólidos geométricos, tanto dos sólidos platônicos, né, dos poliedros, como dos corpos redondos, né? E além de semelhança de triângulo e teorema de Pitágoras. Esses aí são os principais que aparecem nos problemas práticos de engenharia. Seguindo, vamos ver as estratégias para a solução. Podemos adotar um roteiro ou um procedimento para resolver um problema de otimização. Gente, o que nós vamos colocar em seguida aí não é uma regra pronta, é uma sugestão, tá, pessoal? É uma sugestão. Primeira, compreender o problema. Isso é um fato, né, gente? A gente vai precisar compreender o problema. Daí, gente, a importância da gente ter um conhecimento em geometria. Quando um problema falar, por exemplo, eu preciso determinar, né, o perímetro da figura de modo que a área seja máxima. Você precisa entender o que é perímetro e precisa entender o que é área. Tá? Então, a gente tem aí como primeiro ponto para a gente seguir um roteiro para a solução dos problemas de otimização é a compreensão do problema. Ler algumas vezes até compreender o que está sendo pedido, identificando o que deve ser maximizado ou minimizado. Ou seja, a gente vai ter que fazer a identificação da função que vai ser maximizada ou minimizada. Detalhe importante, né, gente? Como eu falei anteriormente, a gente tem algumas palavrinhas-chave e, na maioria das vezes, a palavra-chave vai ser maximizar, minimizar. Ou seja, determine o perímetro de modo que a área seja máxima. Se você parar para observar, qual a função que a gente vai maximizar? A função área. Tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção nesses detalhes, tá, gente? Segundo, se possível, faça uma ilustração para auxiliar o seu raciocínio. Às vezes, quando você faz um esboço de um desenho, isso ajuda a gente entender, né, como é que a gente vai conduzir a solução daquele problema de otimização. Identifique e separe todos os dados do problema. Isso, né, eu já me lembro quando eu ouço essa questão de identificar e separar todos os dados do problema, meu professor de física, de muito tempo atrás, ele sempre me falava, olha, primeira coisa que você vai fazer ao ler um problema de física é identificar os dados e separá-los. Né? Isso auxilia. Né? E quando a gente pensa em dados, gente, é o que a gente tem e o que a gente quer. Né? Eu me lembro que nas aulas de física o professor chegava e falava assim, ó, o que é que você quer? Você quer calcular a velocidade? Então você bota o V e uma interrogação. Aquela informação é importante também. Ok? Próximo, 4. Deduza uma função e descreva matematicamente o que deve ser minimizado ou maximizado, identificando as variáveis envolvidas. Daí a necessidade do conhecimento dos conceitos de geometria, gente. Não tem para onde correr. Como eu falei para vocês, né? Volume de um cubo, aresta elevado ao cubo. Né? Então, determine a aresta de modo que o volume seja o menor possível, volume mínimo. Eu vou precisar saber que volume é igual a ao cubo para a gente desenvolver a solução do problema, ok? Aplicar as ferramentas do cálculo, no nosso caso aí a derivada, né, para minimizar ou maximizar a função, deduzida anteriormente no domínio da aplicação, né, gente? Então, só recapitulando, a gente já aprendeu que para a gente calcular o máximo ou o mínimo de uma função, que a gente chama de extremos da função, né, só basta a gente derivar a função e igualar a zero. Quando a gente deriva a função e iguala a zero, a gente encontra uma equação, e nessa equação, o que a gente vai encontrar ali, nesse caso aí, nos valores de x, né, chamando y função de x, o que a gente vai encontrar ali são os valores de x, as abscissas dos extremos, né, da função, ok? Bom, vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender bem. Pretende-se estender um cabo de uma usina de força à margem de um rio de 900 metros de largura até uma fábrica situada do outro lado do rio, 3.000 metros rio abaixo. O custo para estender um cabo pelo rio é de R$ 5,00 o metro, enquanto para estendê-lo por terra custa R$ 4,00 o metro.
qual é o percurso mais econômico para o cabo, né? E quanto será esse custo? Detalhe importante, né, gente? Qual é a palavra-chave desse problema? Mais econômico. Custo mais econômico é custo que mínimo, tá, gente? Se liguem nisso. O que a gente vai precisar calcular é o mínimo da função. Então vamos lá. Solução do problema. A princípio vamos fazer a ilustração. Aí eu desenhei aqui um rio, né, gente? Olha o rio aqui, 900 metros. Aqui está a usina e aqui está a fábrica. Então, eu vou atravessar um cabo até um ponto P, que está distante, ó. Eu vou reexplicar isso de novo, mas eu já estou adiantando para vocês. Que está distante X metros do ponto aqui paralelo à usina, né, do outro lado da margem do rio. E desse ponto P, eu vou andar 3.000 menos X, né, gente? 3.000 menos X até a fábrica. Então, só recapitulando. Saindo da usina, eu vou atravessar um cabo, ó, gente, pelo rio, até um ponto P, que vai ficar X metros distante dessa paralela aqui com a usina, do outro lado da margem do rio. Ô, professor, a gente não poderia seguir direto aqui? Fazer assim, ó, 900 metros e depois 3.000. A pergunta é, será que esse é o menor custo? Fazer isso vai ser o que vai fazer a gente gastar menos? Isso aí, gente, a gente vai descobrir fazendo conta, tá? A gente vai descobrir fazendo conta. Esse X aqui pode ser zero. A gente pode encontrar o X é igual a zero. X sendo zero significa o quê? Significa que o cabo veio por aqui e foi para cá. Mas a gente tem que pensar aqui num ponto P aleatório, tá? Detalhe importante, ó, gente, tá lembrado que eu falei de um dos conhecimentos mais importantes assim da geometria que a gente vai precisar usar? Aqui observe, para a gente descobrir a distância da usina até o ponto P, raiz de 900 ao quadrado mais x ao quadrado, a gente fez isso utilizando o teorema de Pitágoras, né? Eu sei que essa distância da usina P ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 900 ao quadrado. E a distância de P até a fábrica foi 3.000 menos x, porque eu sei que a distância desse ponto aqui, que é paralela à usina, até a fábrica é 3.000. Se o cabo, quando atravessou o rio, ficou até um ponto P, automaticamente, de P até a fábrica vai ser 3.000 menos x. Ok? Então, vamos lá. Bom, note que o objetivo é minimizar o custo da instalação do cabo. Já tinha falado isso para vocês. Daí, nós precisamos construir a função custo, gente. Observe que a ideia agora é a gente pensar na função custo, a qual, baseada na figura anterior, é dada pela soma, presta atenção, pela soma do produto da distância da usina até o ponto P, na altura da margem do rio, por 5, porque vou multiplicar por 5, por quê, gente? Porque eu estou atravessando o rio, com o produto da distância de P até a fábrica multiplicado por 4. Ou seja, minha função custo vai ser essa daqui, ó. 5 vezes a distância que passou pelo rio. Qual foi a distância que passou pelo rio? Raiz quadrada de x quadrado mais 900 ao quadrado. Mais 4 vezes a distância que foi por terra. Qual foi a distância que foi por terra? 3.000 menos x. Então, essa é a função, gente, que a gente vai ter que minimizar. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aí é exatamente derivar aquela função, né? Eu fiz aqui umas considerações que vão ajudar a gente depois, ó. Note que x e 3.000 menos x são distâncias, logo são valores estritamente positivos, tá, gente? X é uma distância, 3.000 menos x é uma distância. Então, tem que ser valor positivo. Daí vamos encontrar o valor de x que minimiza a função custo. Ó, derivei. Quem é a derivada daquela função, né? Derivada vai dar 5x sobre raiz de x quadrado mais 900 ao quadrado menos 4. Ok, gente? Quando eu pego isso e igualo a zero, eu tenho que 5x sobre raiz de x quadrado mais 900 ao quadrado é igual a 4. Ou seja,
4 vezes, multiplicando, né, meio pelos extremos, 4 vezes raiz de x² mais 900 ao quadrado é igual a 5x. 16, né, elevando ambos os membros ao quadrado aqui, 16x ao quadrado mais 1.296.000 é igual a 25x². Ou seja, 9x² é igual a 1.296.000, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1.296.000, número grande, né, gente? Dividido por 9. Bom, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 1.440.000, ou seja, x vai ser igual a mais ou menos 1.200. Mas está lembrado que eu falei no início que x tem que ser um valor estritamente positivo, então, como x é maior do que zero, x vai ser 1.200. O que é esse 1.200, pessoal? 1.200 é o valor de x que minimiza o custo. Tá, gente? Repetindo, 1.200 é o valor de x que minimiza o custo. Ok, pessoal? Ó. Daí, o cabo deve atravessar o rio por 1.500 metros. Né, gente? Por que 1.500? É só substituir o x por 1.200 e fazer as continhas, tá, gente? Raiz de 1.500 ao quadrado mais 900 ao quadrado, isso aí vai dar 1.500. Da usina até um ponto P, na altura da margem do rio, que fica a 1.200 quilômetros de um ponto paralelo à usina. Ou seja, aquele x, aquela diferença que a gente colocou no ponto P, né, não vai dar zero, vai dar 1.200. E ele vai ter que percorrer mais 1.800 metros até a fábrica. Olha a ilustração, ó. Ele vai ter que percorrer 1.500 metros aqui e mais 1.800 metros até a fábrica. Esse vai ser o trajeto que vai tornar o custo mais barato, né? Observe, gente, eu quero fazer um comentário importantíssimo sobre isso. Com todo respeito aos outros profissionais técnicos, mas os técnicos, eles não pensam nisso, eles vão para uma prática. Eles vão logo, ou vai por aqui, ó, ou vai por aqui, e depois segue direto, ou simplesmente vai por aqui, e quando chegar no paralelo aqui à fábrica, ele bota o fio aqui, passando direto. Né? Eles acham que não vai ter diferença, mas se tratando de uma grande obra, gente, esse cálculo desses custos fazem muita diferença. Tá? Bom, e o custo mínimo será de quanto? O custo mínimo será o C de 1.200. Fazendo essas continhas aqui, ó, 5 vezes raiz de 1.200 ao quadrado mais 900 ao quadrado, mais 4 vezes 3.000 vezes menos 1.200, vai dar 5 vezes 1.500 mais 4 vezes 1.800, vai dar 14.700. Tá, gente? Então, esse é um dos primeiros problemas de otimização que a gente vai estar discutindo aqui. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né? É interessante a vantagem da gente ter um vídeo gravado que vocês vão assistir, reassistir. Então, eu peço que vocês assistam, reassistam. Transcrevam esse problema para o papel, tentem fazer, tentem seguir os passos e qualquer dúvida eu estou à disposição. Ok, pessoal? Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente vocês.